Olá! Hoje é o capítulo 41. Touia, a grande esposa real, presidia a cerimônia de seleção das jovens músicas autorizadas a participar do culto à deusa Hathor, no seu grande templo de Mênfis. As jovens, vindas de todas as províncias do país, tinham passado por severo exame, quer fossem cantoras, dançarinas ou instrumentistas. Grandes olhos severos e atentos, maçãs do rosto acentuadas, nariz fino e reto, queixo pequeno e queixo quase quadrado, com uma peruca em forma de asas de abutre, símbolo da função maternal, Touia impressionara de tal forma as candidatas que muitas delas tinham perdido as suas potencialidades. A rainha, que passara pela mesma prova na juventude, não defendia a indulgência. Se deseja servir à divindade, o controle de si própria é a primeira das qualidades. A técnica das executantes pareceu-lhe bastante fraca e prometeu a si mesma repreender os professores dos haréns, que nestes últimos meses davam mostras de certo relaxamento. A única jovem que se destacava daquele conjunto tinha um rosto grave e compenetrado, de surpreendente beleza. Quando tocava alaúde, concentrava-se de forma tão intensa que o mundo exterior se desvanecia. Nos jardins do templo foi servida uma colação às candidatas, aprovadas ou não. Algumas choramingavam, outras riam com nervosismo. Muitos jovens pareciam ainda próximas da infância. Apenas Nefertari, a quem o colégio das antigas sacerdotisas decidira confiar a direção da orquestra feminina do santuário, estava serena, como se o fato não lhe dissesse respeito. A rainha aproximou-se dela. Você foi brilhante. A jovem tocadora de alaúde curvou-se. Qual é seu nome? Nefertari. De onde vem? Nasci em Tebas e fiz os meus estudos no harém de Mer-Our. Este êxito não parece alegrá-la. Não desejava residir em Mênfis, mas sim regressar a Tebas e fazer parte do pessoal do templo de Amon. E ficar reclusa? A iniciação nos mistérios é o meu maior desejo, mas sou ainda muito jovem. Na sua idade, não é uma preocupação muito comum. Está desiludida com a vida, Nefertari? Não, majestade, mas os rituais me atraem. Não deseja casar e ter filhos? Nunca pensei nisso. A vida no templo é austera. Gosto das pedras da eternidade, dos seus segredos e do recolhimento a que convidam. Aceitaria, no entanto, se afastar delas durante algum tempo? Nefertari atreveu-se a contemplar a grande esposa real. Touia apreciou o seu olhar claro e direto. A direção da orquestra feminina deste templo é um posto importante, mas elaborei outro projeto para você. Aceitaria ser a intendente da minha casa de pessoal? Intendente da casa de pessoal da grande esposa real. Quantas nobres damas sonhavam com essa função, cuja titular
era uma confidente da rainha. A velha amiga que assumia essa tarefa morreu no mês passado, revelou Touya. As pretendentes são numerosas na corte e caluniam-se umas às outras para eliminar as concorrentes. Falta-me experiência. Eu não pertenço à nobreza, imbuída dos seus privilégios. A sua família não se refere permanentemente a um outro passado para justificar a sua preguiça atual. Essa desvantagem não pesará muito? Apenas o valor das pessoas me interessa, e não existe desvantagem que uma pessoa de valor não possa ultrapassar. Qual é a sua decisão? Tenho permissão para refletir? A rainha divertiu-se com a pergunta. Nenhuma nobre dama da corte teria se atrevido a colocar semelhante questão. Receio que não. Se respirar muito os perfumes do templo, vai me esquecer. Com as mãos juntas em frente do peito, Nefertari inclinou-se. Estou à disposição de Vossa Majestade. Levantando-se no final da madrugada, a rainha Touya apreciava o amanhecer. O instante de um raio de luz atravessando as trevas era para ela a criação cotidiana do mistério da vida. Para sua grande satisfação, Nefertari partilhava o seu gosto pelo trabalho matinal. Dava-lhe, portanto, as diretivas para o dia, ao de jejum, que as duas mulheres comiam juntas. 3 dias depois de ter tomado a decisão, Touya teve a certeza de que não se enganara. À beleza de Nefertari aliava-se uma inteligência viva, apoiada numa surpreendente capacidade para distinguir o essencial do secundário. Entre a rainha e a intendente, estabelecera-se desde a primeira sessão de trabalho uma profunda cumplicidade. Comunicavam-se por meias palavras, por vezes mesmo apenas pelo pensamento. Terminadas as suas reuniões matinais, Touya passava para o seu gabinete de toilette. Quando a cabeleireira acabava de perfumar a peruca da rainha, Shenar apresentou-se perante a mãe. Mande sair a sua serva, exigiu. Nenhum ouvido indiscreto deve nos escutar. É assim tão grave? Receio que sim. A cabeleireira saiu. Shenar parecia dominado por uma angústia real. Fale, meu filho. Hesitei muito tempo. Já que tomou a decisão, por que me faz esperar? É que devo causar-lhe um terrível desgosto. Desta vez, Touya ficou inquieta. Sucedeu alguma desgraça? Set, Ramsés e o exército de socorro desapareceram. Tem notícias concretas? Há muito tempo que se aventuraram no deserto em busca dos pesquisadores de ouro e estão circulando inúmeros rumores pessimistas. Não lhes dê ouvidos. Se Set estivesse morto, eu o saberia. Como? Entre mim e o seu pai existem laços invisíveis. Mesmo quando estamos afastados um do outro, permanecemos unidos. Pode ficar tranquilo. Você tem de se render à evidência. Há muito tempo que o rei e a sua expedição deviam estar de regresso.
Não podemos deixar o país ao abandono. O vizir e eu mesma gerimos os assuntos correntes. Deseja minha ajuda? Cumpra a sua função e compraze-se nisso. Não há maior felicidade neste mundo. Se ainda tem alguma inquietação, por que não se coloca à frente de uma expedição, seguindo os traços de seu pai e do seu irmão? Verifica-se um fenômeno estranho que não compreendemos. Os demônios do deserto devoram aqueles que tentam arrancar-lhes o seu ouro. O meu dever não é o de permanecer aqui? Dê ouvidos à voz da sua consciência. Os 2 mensageiros de Sete, partidos com 4 dias de intervalo, não chegaram ao Egito, nenhum nem outro. No caminho que conduzia ao vale, esperavam-nos vagabundos das areias. Mataram-nos, roubaram as suas indumentárias e quebraram as pranchas de madeira que Ramsés redigira, comunicando à rainha que a expedição estava recolhendo ouro e lançando os alicerces do templo e da cidade dos mineiros. O emissário dos vagabundos das areias informou Shenar que o faraó e o regente estavam vivos e que o rei, graças a uma intervenção divina, encontrara uma abundante nascente no coração do deserto. Os beduínos, encarregados de envenenar o poço principal, tinham, portanto, falhado. Na corte, muitos pensavam que Sete e Ramsés haviam sido vítimas de um malefício. Mas como poderiam aproveitar-se da ausência do soberano? Touia segurava firmemente as rédeas do poder. Apenas o desaparecimento real do marido e do filho mais novo a obrigariam a nomear Shenar regente. Dentro de poucas semanas, o mais tardar, a expedição regressaria e Shenar teria perdido uma bela ocasião para se aproximar do poder supremo. Havia, no entanto, um pensamento sombrio: que o calor insuportável, as serpentes ou os escorpiões desempenhassem a missão que os beduínos tinham sido incapazes de realizar. Ameni não conseguia dormir. Os boatos cresciam. A expedição, conduzida por Sete e Ramsés, desaparecera também. Primeiro, o jovem escriba não acreditou naqueles rumores. Depois, informou-se no posto central dos mensageiros reais e soube a angustiosa verdade. Estavam sem notícias do faraó e do regente e ninguém tomava a mínima iniciativa. Uma única pessoa podia desbloquear a situação e enviar um exército de socorro para o deserto do oeste. Portanto, Ameni dirigiu-se ao palácio da grande esposa real, onde foi recebido por uma jovem de surpreendente beleza. Embora desconfiasse do sexo oposto e dos seus malefícios, o jovem escriba apreciou o rosto perfeito de Nefertari, o encanto do seu olhar profundo e a doçura da sua voz. Desejaria ver Sua Majestade. Na ausência do faraó, está muito ocupada. Poderia conhecer o motivo de sua visita? Perdoe, mas o meu nome é Nefertari. A rainha
nomeou-me intendente de sua casa de pessoal. Prometo que lhe transmitirei fielmente as suas palavras. Embora fosse uma mulher, parecia sincera. Descontente com a sua própria fraqueza, Ameni deixou-se seduzir. Como secretário particular e porta-sandálias do regente, considero indispensável enviar imediatamente um corpo de elite à sua procura. Nefertari sorriu. Dissipe os seus temores. A rainha já está informada. Informada? Mas isso não basta. O faraó não está em perigo. Neste caso, chegariam mensagens à corte. Sou incapaz de lhe dar mais explicações, mas tenha confiança. Insista com a rainha, eu lhe suplico. Ela se preocupa tanto quanto você com a sorte do marido e do filho. Pode ter certeza. Se corressem qualquer perigo, ela interviria. O percurso efetuado num jumento vigoroso e rápido foi um suplício, mas Ameni, embora detestasse viajar, precisava ir à casa de Setal. O encantador de serpentes vivia à beira do deserto, longe do centro de Mênfis. O caminho de terra, ao longo de um canal de irrigação, não acabava nunca. Felizmente, alguns habitantes ribeirinhos tinham ouvido falar de Setal e da sua esposa Núbia e conheciam a localização da casa. Quando chegou a seu destino, Ameni tinha os rins partidos. Sacudido por uma crise de espirros por causa da poeira, esfregou os olhos avermelhados e doloridos. Lotus, que preparava no pátio uma mistura cujo odor abominável agrediu as narinas do jovem escriba, pediu-lhe que entrasse. Preparando-se para ultrapassar a entrada da ampla Casa Branca, recuou. Uma cobra real ameaçava-o. É um velho animal inofensivo, disse Lotus. Acariciou a cabeça do réptil, que se contorceu, parecendo apreciar aquela demonstração de afeto. Ameni aproveitou para se esgueirar para dentro da casa. O compartimento de entrada estava cheio de frascos de diversos tamanhos e de objetos com formas bizarras que serviam para tratar o veneno. Acocorado, Setal transvasava um líquido espesso e avermelhado. Está perdido, Ameni? Ver você fora de seu gabinete é um verdadeiro milagre. Diga antes um cataclismo. Que feiticeiro o fez sair do seu antro? Ramsés é vítima de uma conspiração. A sua imaginação está brincando com você. Ele perdeu-se no deserto do leste, no caminho das minas de ouro, em companhia de Sete. Ramsés perdeu-se? Não há nenhuma mensagem há mais de 10 dias. Atrasos administrativos. Não, eu próprio verifiquei. E não é tudo. O que há mais? A instigadora da conspiração é a rainha Touia. Setal quase deixou cair o líquido transvasado. Voltou-se para o jovem escriba. Você ficou louco? Solicitei uma entrevista que me foi recusada. Até aí nada de extraordinário. Soube que a rainha considerava a situação perfeitamente normal, que não tinha qualquer receio nem intenção de enviar uma expedição de socorro. Um boato. Recebi essa informação de Nefertari.
a nova intendente da casa da rainha. Cetal estava com um ar contrito. Acredita então que Touya tentou desembaraçar-se do marido para tomar o poder. Inacreditável. Fatos são fatos. Sete e Touya formam um casal muito unido. Então, por que se recusa a socorrê-lo? Aceite a evidência. Ela o enviou para a morte certa, a fim de subir ao trono. Mesmo que tenha razão, o que podemos fazer? Sair à procura de Ramsés. Com que exército? Você e eu bastaremos. Cetal ergueu-se. Você caminhar durante horas no deserto? Realmente você perdeu a cabeça, meu pobre Meni. Aceita? Claro que não. Abandona Ramsés? Se sua hipótese estiver correta, ele já está morto. Para que arriscarmos as nossas vidas? Já tenho um burro e água. Dê-me um remédio contra cobras. Não saberia utilizá-lo. Obrigado por tudo. Espere, a sua ideia é uma loucura. Estou a serviço de Ramsés. Não se volta atrás com a palavra dada. Ameni tornou a montar o jumento e tomou a direção do deserto do leste. Em breve, foi obrigado a parar e estender-se de costas, com as pernas dobradas para aliviar os rins. O jumento, à sombra de um arbusto, mastigava tufos de ervas secas. Numa semi-sonolência, o jovem escriba pensou em munir-se de um bastão, pois talvez tivesse que lutar. Desistiu? Ameni abriu os olhos e levantou-se. Cetal estava à frente de 5 jumentos, carregados com odres e com material necessário para enfrentar o deserto. E, amigos, é isso. Ei, Ameni. Tá bom, minha gente. Por hoje é isso, tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Espero vocês para a leitura do próximo capítulo. Muito obrigada. Não esqueçam, por favor, do seu like, um comentáriozinho, tá? Obrigada.